E uma pesquisa que foi feita durante 30 anos nos Estados Unidos concluiu que comer castanhas e outras variedades de oleaginosas também pode diminuir em até 20% o risco de morte. Isso mesmo. A nutricionista do Instituto Mineiro de Endocrinologia, Renata Rodrigues, veio falar sobre esse assunto. Bom dia, Renata, mais uma vez aqui com a gente, né? Um bom dia para você. Então, essa pesquisa diz também que esse consumo reduz em até 29% os riscos de morte por doenças cardíacas e em 11% o risco de morte por câncer, né? Quer dizer, faz muito bem. Por quê? O que acontece com o organismo? Então, quais são os benefícios, né, dessas frutas? Elas conseguem diminuir o colesterol, né? Elas protegem o coração contra doenças cardiovasculares, porque elas têm uma gordura muito boa, que é o ômega 3, a mesma que a gente encontra no salmão, no azeite, no atum. Então, impede esse depósito de colesterol nas artérias. Elas também são ricas em vitaminas e minerais, por exemplo, vitamina E, zinco, cálcio, selênio. Essas vitaminas e minerais juntos, eles são substâncias antioxidantes. Então, eles previnem o envelhecimento celular, previnem o dano celular, né? E prevenindo esse tipo de acontecimentos, você acaba prevenindo uma série de doenças, principalmente o câncer. Pois é, então, como é que deve ser esse consumo, né? Que castanhas oleaginosas são essas? Tá, é castanha, amêndoa, castanha do Pará, pistache, né? Como é que deve ser o consumo? Você não precisa consumir muito, né? Umas 3 a 4 castanhas já é suficiente. Muita gente tem essa coisa de achar que quanto mais eu consumir, Melhor, eu vou também dobrar não é o benefício. assim, né? Não é, tá? Por quê? Porque o corpo ele só usa o que ele precisa. Então, o que ele não vai precisar, ele não vai usar. Aí né? vai virar gordura, né? Exatamente. Vai virar barriguinha. Porque são frutas muito calóricas, né? Em 100 gramas de castanha, a gente tem mais de 500 calorias. Nossa, então tem que tomar muito cuidado. Pois é, mas você falou assim, 4, 5 castanhas por dia. 4, 5 castanhas do Pará, por exemplo, mas se eu resolver comer amêndoa, aí já é diferente a porção? Como é que deve ser isso? Tipo assim, para as mais consumidas, né? Castanha de caju? Normalmente são umas 3, 4. Tá? Quando for menorzinha, tipo pistache, tipo amêndoa, aí eu acho que uma medida boa é tipo uma colher de sopa. Eu acho que já fica mais Agora, fácil. já ouvi uma história de que algumas castanhas brasileiras não são muito boas porque o nosso terreno teria uma deficiência de algum mineral e tal. Isso é verdade? Existe essa diferença mesmo ou não? Não. Qualquer Isso é castanha, mito mesmo? É mito. O importante é você consumir. É claro que se está armazenada de um jeito, vai perder um pouco ou outro nutriente, mas não é nada considerável, não. Pois é, questão do armazenamento. Como é que deve ser e por quanto tempo, né? Porque muita gente já prefere comprar em maior quantidade para sair mais barato, né? Eu armazeno em vidrinhos mesmo, ou então em saquinhos bem fechados a temperatura ambiente. Pois é. E como que deve ser consumido, assim, por dia, né? É por dia, por semana? Como é que deve ser? É por dia, porque a gente não estoca vitamina e mineral. Então, a gente tem que ter vitamina e mineral todo dia, né? Então, comer 3 a 4 castanhas diariamente já é suficiente. Não adianta comer, assim, 10 para a semana inteira. Você vai ter aquele benefício para aquele dia e depois, no dia seguinte, você vai ter que ingerir novamente. Comer de vez em quando, então, nem pensar. O ideal é ter uma frequência, né? Porque como a gente não estoca, então você vai acabar perdendo uma outra vitamina, um outro mineral. Nozes também entram, nesse também. grupo? E como é que deve ser o consumo? Do mesmo jeito, 3 a 4 De nozes, 3 a 4. mais ou menos. Agora, tem muita gente em casa que está pensando assim, que bom, então, porque eu adoro tomar uma cervejinha com a castanha do Pará ou castanha de caju, né? Então, tô bem, tô diminuindo meu colesterol. O que acontece é o seguinte, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Então, assim, não adianta nada você, por exemplo, ir num bar e se entupir de cerveja ou comer um tanto de sanduíche e no dia seguinte, eu vou comer 3 ou 4 castanhas que vai resolver o problema. Então, assim, não fazer coisa muito radical, né? Comer um pouquinho de castanha, evitar bebida alcoólica, fazer atividade física, né? Que é importante, porque eu acho que é o conjunto de fatores que vai fazer diferença no total. O amendoim também entra nessa história? Também entra, mas é aquele amendoim sem ser aquele amendoim japonês. Qual que é o amendoim japonês? É aquele que tem aquela casquinha, que tem um amarelinho, aquele que a gente adora colocar na mesa é, para tirar gosto. Aquela casca ali, ela é desprezível, tá? O importante é a fruta que tá ali dentro. Mas ele tem que ser cru ou pode ser no forno, assim? Pode ser no forno também, só não precisa colocar sal, porque excesso de sal não faz muito bem. Excesso de sal não faz muito bem. Crianças também devem consumir? Em que quantidade? É diferente do adulto? Normalmente, a recomendação é um pouco menor. Então, se o adulto precisa comer umas 3 ou 4 castanhas, com 2 a criança já fica numa boa, né? Agora, Renata, nessa pesquisa veio também uma informação interessante que eu achei, porque dizem que as pessoas que participaram da pesquisa, mais de 100 pessoas,
engordavam menos do que as que não participaram. Então, quer dizer, pode-se dizer que isso não engorda tanto assim, se consumido de forma correta? Sim, por quê? Porque a gordura, ela dá muita saciedade, né? Então, o que Ah, acontece? São dois paradoxos aí. Então, ou engorda demais se você consumir em excesso, ou ela é muito usada em tratamento para perda de peso se for numa quantidade adequada. tem um horário melhor para comer? Não, o horário que você puder, você mas puder. normalmente é legal você colocar no lanche da manhã, no lanche da tarde, levar para o trabalho, deixar no carro, porque é muito fácil de carregar. Ok, então, muito obrigada pela sua Nada, participação com a gente, Renata. Um ótimo dia para você você. também.